Tem alguns anos, você com certeza já me viu falando da insônia. A insônia é um problema que eu tive comigo há muitos anos e que eu consegui manejar e tratar muito bem graças a uma psicoterapia bem feita. Quando eu estava ali dentro da psicoterapia, uma das coisas que eu identifiquei é que, na verdade, eu não sabia descansar. E talvez seja isso o que esteja acontecendo com você. Talvez você seja uma dessas pessoas que, assim como eu, se esforça ao máximo para ter momentos livres, para conseguir descansar, mas está sempre exausta. E é por isso que eu preciso te mostrar que, na verdade, a gente está descansando do jeito errado. Eu sou Maria Carolina, estudante de psicologia e produtora de conteúdo há mais de 4 anos lá no Instagram. E hoje eu queria trazer esse tema que realmente eu gosto muito, justamente porque ele conversa muito com a minha história de vida, que é a questão do descanso. Eu fui uma das pessoas que demorou muito para entender que existem tipos de cansaço e que a gente precisa saber atender ao cansaço em específico. Se você tem um cansaço físico, um cansaço em que você consegue identificar exatamente o porquê ele está ali, ele veio de uma atividade física intensa, ele veio de uma rotina que realmente estava muito cansativa e que te deu poucas horas de sono. Dormir bem vai ser um excelente remédio. Agora, existem cansaços que não são só físicos, que são cansaços mentais, emocionais e que raramente a gente sabe cuidar deles. Isso foi algo que eu aprendi na minha psicoterapia e que realmente mudou muito a forma como eu vivo. Eu aprendi a ir me recarregando aos poucos ao invés de estar sempre ali esperando aquela bateria realmente esgotar, chegar naquele começo de burnout para depois falar: opa, eu preciso descansar. Hoje, se você me acompanha no Instagram, você sabe que eu tenho momentos de pausas intencionais justamente para conseguir lidar com essa minha tendência a um excesso de produtividade. E é muito interessante que você faça o mesmo. Por isso, se você está aqui, eu queria te passar algumas formas que funcionam muito bem comigo para lidar com esse cansaço emocional. A primeira forma que funciona muito bem é fazer essas pausas intencionais, e aqui eu preciso já deixar avisado que essas pausas intencionais não são momentos de ficar rolando o feed. A gente rola o feed, apesar da gente ter essa falsa sensação de que nós estamos descansando, o que nós estamos fazendo de fato é estimulando o nosso cérebro cada vez mais. E é por isso que você sempre precisa fazer isso de novo para sentir que você está descansando. Na verdade, se você sente que você precisa fazer isso de novo, é justamente porque o descanso não funcionou de fato. O que aconteceu foi que você se distraiu do seu cansaço. É por isso que nessas pausas intencionais, o que eu gosto de fazer muitas vezes é assistir um episódio de uma série que seja bem curtinha, aqueles episódios de sitcom de 20 minutinhos, eu adoro. Aproveitar para pegar um livro e ler ali pelo menos umas 10 páginas e fazer essa pausa. Tomar um café conversando com alguém que eu amo. São formas que eu encontrei no meu dia a dia de não gastar tanto tempo a ponto de me atrasar para outros compromissos, mas de conseguir ir dosando o quanto eu estou gastando da minha energia ao longo daquele dia. Outro descanso extremamente negligenciado, principalmente aí no cenário do mundo adulto, é a questão das conexões verdadeiras. A gente descansa bem quando a gente se sente seguro, quando a gente sente que a gente consegue conversar e ser vulnerável para as outras pessoas, que nós seremos acolhidos. Por isso que, principalmente se você for uma pessoa aí mais caseira, é fundamental fazer esse esforço de manter o contato com as pessoas que te fazem bem. A gente acaba negligenciando tudo isso, deixando para depois por conta da rotina corrida, e depois a gente se sente exausto e incompreendido, justamente porque a gente permitiu que essas relações fossem se desgastando com o tempo. Um bom descanso é um descanso em que nós estamos seguros. Faça questão de cuidar desses lugares. Ainda relacionado ali mais ou menos com aquele primeiro foco, a gente precisa falar sobre essa questão de desconexão e horários. A gente veio depois da pandemia nessa onda de trabalhos home office e muitas vezes as pessoas não sabem ter horários para começar e parar de ser produtivos, começar e parar de trabalhar. Isso é uma questão que quando você tem no presencial, a gente consegue separar os ambientes da casa do ambiente do trabalho. E o nosso cérebro entende isso de uma forma também em relação à produtividade. Quando nós estamos sempre no mesmo ambiente, esses limites eles se tornam tanto mais maleáveis e a gente precisa ter muito cuidado com eles. Uma das coisas que eu gosto muito de fazer é colocar alarme para eu saber exatamente o momento em que não estamos mais sendo produtivas, e tudo isso aqui pode ser resolvido no dia seguinte. Ressalto ainda que se você está se identificando com essa questão do cansaço emocional, a gente precisa estar sempre muito atento aos sintomas do burnout.
se você está se sentindo muito distante das atividades que você costumava gostar, se você sente uma irritabilidade muito maior do que o de costume. E se esses fatores estão vindo aí associados com uma queda no seu rendimento, na sua capacidade de concentração, está mais do que na hora de impor limites claros e mudar as formas como você tem levado a sua produtividade. Se você gostou desse vídeo, aproveita para curtir e comentar aqui embaixo o que mais você quer ver aqui nesse canal e também me acompanhar lá no Instagram, @psi.macarolina, para conhecer mais do meu trabalho. Te vejo lá!